por esse tempo precioso de estarmos juntos, celebrarmos juntos, adorarmos o nome do Senhor, podermos nos alimentar como família da fé, lembrando-nos de uma coisa, meus irmãos, nós somos projeto de Deus. A sua casa é um projeto de Deus. Foi Deus quem a projetou. Do jeitinho que ela é, com as peculiaridades que ela tem, foi o Senhor quem a projetou. Glorifique a Deus. Exalte ao Senhor pela família que você tem, onde você está inserido e inserida, em nome de Jesus. Nós estamos iniciando este mês da família, juntos aqui, e eu quero falar com você sobre alguns desafios da família atual. A família da fé enfrenta vários desafios que estão pelo mundo, porque nós estamos no mundo. Desafios no nosso dia a dia, mas entre nós também existem alguns desafios que estão dentro dos nossos lares. São desafios que nós fomos chamados a vencê-los para a glória de Deus. E eu quero chamar sua atenção para o texto de Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15. Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 22 por hora. E você mantenha a sua Bíblia aberta para que possamos aqui caminhar olhando para este texto. Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 22. Diz a palavra do Senhor: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Senhor Deus bondoso, te damos graças, ó Pai, por esse tempo de união, ajuntamento da família da fé, ajuntamento das famílias para a glória do Senhor. Sabemos que temos grandes desafios para o nosso viver neste mundo tenebroso, mas graças ao Senhor nós podemos vencê-los, porque o Senhor está conosco. Louvamos o teu nome também pelo lar que temos e pedimos ao Senhor, direciona-nos nos desafios que temos nos nossos lares. Esposos, esposas, filhos e filhas. Ajuda-nos, Pai, para teu louvor, para a glória do teu nome. E em Cristo Jesus oramos assim. Amém. Meus irmãos, a gênese ou o começo de todas as coisas é brilhante ao nosso coração quando olhamos e vemos o poder de Deus se manifestando na vida do homem. Como nós acabamos de ler, Deus então projeta o homem, projeta o jardim, cria os animais, cria as aves e dá esse poder ao homem então de nomear as aves, nomear os animais. Até então, Adão está usufruindo
daquilo que é pleno na sua vida, que é a santidade. E sendo santo, sendo plenamente santo, veja a capacidade dessa santidade plena na vida do homem. Adão tem poder ou sabedoria para nomear cada animal, como nós hoje olhamos e vemos os nomes científicos dos animais. Os nomes científicos dizem respeito àqueles próprios animais. Como Adão pensava nisso? Que nome científico eu darei para esse animal? Não foi assim. Isso era comum a uma vida que era santa, plenamente perfeita. E havia uma liberdade naquele lugar. Deus estava tratando, movendo ali através do homem o seu próprio caráter, forjando no homem o seu próprio caráter, a sua imagem e semelhança. Assim Deus nos fez, ou os fez. E quando nós olhamos Adão, então, nomeando cada um, dando nome a estes e aqueles, o texto é enfático em dizer que ele não achou uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E Deus, então, projeta Eva, que Dietrich Bonhoeffer vai dizer que não foi dos pés ou do chão para não ser pisoteada, não foi da cabeça para não sobressair, mas foi do meio, próximo ao coração, que Deus assim a formou. Alguns dizem que foi dessa costela, investigando um pouco mais as raízes dos originais. Alguns dizem que também havia carne naquela mulher. Mas quando nós entendemos tudo isso, observando o versículo 23, veja as expressões que Adão vai usar. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa. O Senhor tinha algo, então, para esta família. Nós bem entendemos e já sabemos do capítulo seguinte, que é o capítulo 3, mas até então esta família era uma família perfeita. Não havia necessidade de mudanças, transformações. E esta semana eu assisti um vídeo dos pregadores reformadores, aliás, reformados da nossa geração, John Piper, D.A. Carson e Timothy Keller. E eles estavam falando sobre o casamento. E o D.A. Carson faz uma menção de algo que ele fez com a sua esposa, e eu falei, eu vou exercitar isso. E eu perguntei essa semana para minha esposa, nós estamos indo para 25 anos de casados, e perguntei à minha esposa, quem eu fui nos primeiros 5 anos? E ela me falou, não vou falar o que ela falou não, tá? E ela me falou, e eu perguntei, e do 5º ao 10º, quem eu fui? E ela me falou, e do 10º ao 15º, quem eu fui? E do 15º ao 20º ano, quem eu fui? E agora, nesses novos anos, quem eu sou? E observando as respostas da minha esposa, eu vi que eu não sou como Adão era no princípio. Adão era perfeito e não estava em mutação. E muitas vezes, meus irmãos, nós não entendemos isso, que isso faz parte de nós hoje, que servimos a Deus, mudarmos para melhor, melhorarmos. E graças a Deus a minha esposa falou que eu melhorei. Louvado seja Deus, né? Já fiquei um pouco frustrado com as coisas que ela me disse, algumas coisas eu cocei a cabeça. Meu Deus, que difícil isso, né? Mas fiz esse exercício. E eu cheguei a uma conclusão, e posso dizer que é a mesma que aqueles homens chegaram. Muito mais do que o amor, é o compromisso que nós temos. Nós temos um compromisso de sermos família. Todos nós temos um compromisso aqui, meus irmãos. Temos compromisso de sermos família, temos compromissos de sermos família da fé, temos compromissos de uns para com os outros, no nosso lar. Se você olhar para o texto que lemos, 1 Timóteo vai dizer que o homem tinha papéis definidos, o homem tinha que levantar mãos santas e orar. A mulher não tinha que ficar com seus frisados no cabelo, mas exercitar-se de toda a piedade. Se nós olharmos para o texto de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11 que lemos,
A mulher, o homem, eles devem ser vigilantes, para que não incorram, não caiam nos erros, assim como este casal perdeu esta perfeição de andar nos céus, ou de andar no jardim, com aquela perfeição dada por Deus. Eu não estou dizendo que nós chegaremos a essa perfeição aqui, um dia sim chegaremos em Cristo Jesus, para cumprirmos a palavra do Senhor, alcançaremos a perfeita estatura de varão e de varoa perfeitos, nós alcançaremos isso, meus irmãos. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos perceber como nós vamos nos moldando e como nós vamos mudando, meus irmãos. Nós olhamos as crianças, vemos os nossos filhos, os nossos amigos, e principalmente quando ficamos algum tempo sem vê-los, o que acontece? Nossa, como você cresceu! Nossa, como seu cabelo mudou! Nossa, como a sua barriga cresceu para alguns! Nossa, como você está fortinho! Tem alguns que é uma forma delicada, né, meus irmãos? Não é? Tem alguns que você fala, meu Deus, você emagreceu, o que você fez? Já manda aquela receita, né? Misericórdia, né? Bom, pensando em tudo isso, o ser humano, ele está vivendo neste mundo, e este mundo é cheio de inquietações ao nosso coração. Nós sempre queremos mudar alguma coisa. As mulheres, vou cortar meu cabelo, enjoei do meu cabelo assim, eu vou pintar meu cabelo. Ou agora vou deixar de pintar o meu cabelo, vou assumir os meus brancos. Como eu vi de umas irmãs aqui, agora eu vou assumir. Né, Ivone? Vou assumir meus brancos agora. Ele está toda aí, Paquita aí, ó. E o Miguel, fica aí, Miguel. Fica firme aí, meu irmão. Vigia. Ué. Oxente. Irmãos, nós estamos sempre querendo mudar. Sempre tem alguma coisa nós queremos, porque é uma inquietação no nosso ser, de nós não nos conformarmos conosco. Mas antes de não nos conformarmos conosco, nós precisamos entender que o método de Deus para nós não nos conformarmos conosco é a palavra. E por que eu trago esta mensagem? Olhando então para como era a vida de Adão e Eva, como era a vida daquela família que estava começando, e agora olhando para os capítulos seguintes, o que esta família se tornou, como as coisas foram sendo atropeladas, a queda trouxe atropelos para esta família. Esta família terá filhos, e os seus 2 primeiros filhos vão brigar, vão cometer aquilo, aliás, vão não, irá cometer, porque foi só um que cometeu, um homicídio. A família sai do ajuste quando ela sai dos moldes de Deus. Quando a minha casa, quando a sua casa não está nos moldes de Deus, ela fica toda desajustada, a sua vida fica toda desajustada, e muitas vezes nós queremos culpar as outras pessoas, muitas vezes nós queremos culpar a igreja, culpar isso ou aquilo, ou aquela circunstância, mas esquecemos de nos culpar, porque nós mudamos. E quando nós não andamos na verdade, quando nós não andamos na palavra, quando nós não buscamos esta santidade, esta perfeição que só em Deus encontramos, quando andamos em Cristo, sabe o que acontece? Lutas, desavenças, brigas, separação. O que mais que acontece no lar? Nada. O que mais que acontece no lar quando está tudo desajustado? O tom da voz muda? Muda ou não? A indiferença chega? Chega ou não chega? Chega, meus irmãos, são coisas, são realidades que nós vivemos, mas o texto é enfático em dizer para nós que Deus criou aquela mulher para os dois viverem juntos. Tenta imaginar como era a vida naquele lugar. Como às vezes muitas pessoas brincam dizendo, Deus criou o trabalho. O trabalho era para aquele homem perfeito e não era pesado, não lhe era um peso, não lhe era penoso, porque ali ele sustentaria a sua casa, o que continuou, e é até hoje isso, os homens são provedores dos lares, não que as mulheres não possam trabalhar, podem trabalhar e podem ajudar o marido e dar o dinheiro na mão dos homens, não é isso, irmãos? Fala amém, irmãos. Fala amém,
podem dar todo o dinheiro na mão dos homens e podem dar o cartão, os homens podem dar o cartão de crédito para as mulheres. Tá feita a confusão, tá vendo? Nem tudo que é bom dura, meu irmão, tá vendo? Você estava feliz aí que o dinheiro ia ficar com você, mas não vai dar para pagar o cartão. A fatura vai vir mais cara. Mas há um ajuste, então, tem que haver esse ajuste na família. O profeta Amós diz que andarão dois juntos se não houver entre eles comum acordo. Não vai andar, não vai dar certo. Nós precisamos compreender uma coisa, que muito mais do que o amor, muito mais do que tantas coisas que se dizem por aí, nós estamos comprometidos. Vocês estão comprometidas, irmãs, casadas. Vocês que vão se casar, vocês devem se comprometer, se compromissar com a palavra de Deus. De ter um lar, então, doce, um lar onde as coisas vão fluir, um lar onde a ambiência espiritual prevalece. Tudo isso era nesse casal quando eles eram perfeitos. Veja como Adão não acha defeito em Eva. O que ele fala? Esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E agora, muitas vezes, quando você briga, você fala, essa aí. O próprio Adão vai falar, essa mulher que o Senhor me deu. Não é isso que o texto diz, depois da queda? Veja então como isso muda. Os efeitos da queda são esses no casamento, meus irmãos. Só que nós precisamos entender que Cristo é Senhor do nosso lar, Cristo é o cabeça da nossa família, Cristo é o gestor de todas as coisas no nosso lar, e nós a Ele entregamos todas as coisas, vamos a Ele em oração, vamos a Ele buscando soluções, vamos a Ele quando tudo nos vai bem, e assim a família vai bem. De outra sorte, é o que nós vamos ver aqui. Há um distanciamento, há uma ruptura agora com esta perfeição, porque eles não querem mais ouvir a voz de Deus, não querem mais obedecer a Deus, não querem mais honrar ao Senhor. E o que vai acontecer? É certo que isso não é pecado. Pode comer, filho, isso é uma delícia, come, isso é bom. Vendo a mulher que o fruto era bom e desejável, aquela árvore, o que ela faz? Ela cai, o homem cai, e a partir disso começam as desavenças. Mas a palavra do Senhor nos orienta a outras coisas, a palavra nos orienta a um ajudar o outro. Se o homem e a mulher, Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz para nós que por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois. Irmão, se nós pensarmos nesse versículo, nós vamos brigar menos. Uma só carne. Se eu brigo com a minha esposa, então eu estou brigando comigo mesmo? É isso? Se você briga com seu marido, você está brigando com você mesma? É isso? Por que a gente não entende isso? Por que a gente não leva isso a sério? Ah, mas eu não sou igual a ele. Vocês são uma só carne. Carne da minha carne. Osso dos meus ossos. Nós esquecemos isso, e esse é o desafio que nós temos hoje, meus irmãos, o desafio da igreja, das famílias que compõem a família da fé, é viver isso, viver essa harmonia, pregar essa harmonia, em todo dia buscar essa harmonia, coisa que não é fácil, irmãos, não é fácil. Não é fácil viver em paz por todos os lados. Sempre tem alguma coisa para desconcertar, para tirar alguma coisa do sério. Sempre vai aparecer alguma coisa. Mas o desafio é esse. Eu estava só e Deus me deu uma auxiliadora idônea. Ela estava só e Deus me deu ela. E nós somos uma só carne. O grande problema é que as desavenças que vão a seguir acontecer, como eu disse a vocês, elas vão além ou elas transpõem a ambiência do perdão. E se o homem e a mulher, ao invés de se esconderem e se vestirem ou taparem a sua nudez, e se eles reconhecessem aquilo e falassem, temos uma solução.
vamos confessar o nosso pecado. Como seria? Tudo diferente, irmãos. Mas uma coisa é certa, sendo o homem livre e dotado de saber, ele erra. Sendo nós hoje também livres, nós dotados de saber, conhecendo as Escrituras, iluminados os olhos do nosso coração, Efésios capítulo 1, versículo 18, nós agora temos os olhos do entendimento abertos, sabemos a verdade, por que é que não vivemos? Esse é um desafio para as nossas vidas, meus irmãos. Um desafio de viver esta harmonia, de ter então o homem trabalhando, a mulher cuidando do seu lar, como nós lemos em Provérbios capítulo 31, e as coisas funcionando, como nós lemos no Salmo 128, as coisas acontecendo, os filhos como bênção, como esta linguagem poética do saltério, os filhos como flechas na aljava. Mas muito mais do que isso, tudo isso começa com ele e ela. Começam com os dois, com uma só carne. Muitas pessoas não entendem isso hoje. Muitas pessoas querem viver um relacionamento egocentrista, em que tudo é para o homem, ou tudo é para a mulher, ou tudo é para mim, e isso é para mim, primeiro eu. E a palavra nos desafia a preferirmos-nos uns aos outros. Sempre a pessoa, sempre aquela pessoa. É um desafio isso para nós, irmãos. Um desafio para nós. Em muitas coisas, eu e você precisamos entender quem nós somos e qual é o nosso papel no reino de Deus, qual é o nosso papel na nossa família, com a nossa casa. Nós vamos ver a seguir que estes filhos aqui vão alegrá-los primeiramente. Capítulo 4, olha por favor, Gênesis capítulo 4, diz para nós, versículo 1, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, ou adquirido do Senhor. Adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Abel é sopro, vapor, ou aquele que é frágil ou quase nada. Meus irmãos, como nós vamos encontrar nestes dois irmãos tantas diferenças? E como agora essa família vai viver uma desestruturação? Como esta família vai sair dos eixos? Como as coisas vão atrasá-los, vão entristecê-los? Tudo isso por causa da desobediência. A desobediência no seu lar, a desobediência no meu lar, no nosso lar, traz esse desconforto para nós, traz desajustes para a nossa vida. Nós não conseguimos caminhar como devemos caminhar. Você pode perceber que quando as coisas estão se ajustando, o nosso coração está voltado para a palavra, a paz volta a reinar nas nossas vidas. Não canse de orar, não canse de buscar, não canse de promover a paz no seu lar. Não canse disso. Você é promotor da paz no seu lar. É um desafio que você tem de promover a paz e não a guerra no seu lar. É um desafio que nós trazemos para a nossa vida, porque o mundo aí fora quer exatamente isso, quer que o seu lar, o meu lar, o nosso lar sucumba, caia na desordem. E Deus nos chama então a viver esse tempo de responsabilidade, olhando não para o Adão e Eva caídos, mas olhando para Adão e Eva perfeitos, gozando de paz e alegria, deleite no Senhor, naquele jardim. Irmãos, imagina quando nós entrarmos naquele jardim. Não sei se nós vamos lembrar disso. Imagine você andando, mas Adão trocou tudo isso aqui, Eva trocou tudo isso aqui, por causa de uma fruta. Não é uma fruta. É por causa de um propósito. Obedecer a Deus. Honrar a Deus. Este era o propósito. Não tem nada a ver com o fruto. Tem a ver com o propósito de Deus.
O propósito de Deus é esse para mim e para a sua casa, vivermos uma vida santa, em deleite, alegria, mas muitas vezes nós não queremos isso. As mudanças devem sim acontecer nas nossas vidas, mas o comprometimento do lar, da família, da sua vida deve permanecer o mesmo. Comprometimento de manter-se em todo o tempo ali, fiel ao Senhor, intercessor, intercessora da sua casa, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. E é claro que as tristezas, irmãos, vão bater à nossa porta. E este mundo tem muitas surpresas tristes para você. E Deus está aqui nos preparando para esse novo tempo, para a nossa história. Tem um livro que traz o título Quando Pecadores Dizem Sim. Se são pecadores, o que você espera? Que vão falhar. Mas a falha não está acima do compromisso. As falhas podem trazer desamor, frieza no amor, fragilidade no amor, mas as falhas não podem fazer sucumbir o compromisso. Compromisso que foi feito no altar de Deus, para a glória de Deus. E esse compromisso, irmãos, ele faz com que eu e você cedamos. Ele faz com que eu e você, em nossa razão, eu ouvi a irmã falando em um outro contexto hoje ali, mesmo eu tendo razão, Deus me mandou pedir perdão. Em um outro contexto, mas isso serve para qualquer contexto. Mesmo eu estando certo, Deus quer que eu caminhe a segunda milha. Porque eu tenho um compromisso. E o meu compromisso, a minha aliança, primeiramente, é com Deus. Eu estou aliançado com o Senhor. Você está aliançada com o Senhor. A nossa vida é assim, meus irmãos. O grande problema é que quando os ânimos parecem que se aquecem, nós esquecemos deste compromisso que nós temos com Deus. E aí nós olhamos ou imitamos, vivemos essa mimetização, essa imitação, essa cópia do Adão e Eva caídos. E não do Adão e Eva que eram perfeitos, que viviam a paz e a harmonia. É claro que se eu perguntar aqui para qualquer família, qualquer casal, qual Adão e Eva vocês querem seguir? Eu quero seguir o da queda mesmo. O da queda, porque o pecado é bom. Não. Todos querem seguir o Adão e Eva da harmonia, do jardim, da paz, da harmonia. Mas não é só aqui, meus irmãos. Tem que ser aqui e tem que ser nas nossas atitudes, todos os dias. E para isso, você vai passar por cima do seu ego. Você vai vencer a você mesmo e você mesma. Nós devemos vencer a nós mesmos. E quantas vezes você vai ter que ceder sim. E quantas vezes você vai ter que passar por cima do teu orgulho, da sua altivez. Quantas vezes você vai ter que se humilhar? Quantas vezes você vai ter que esperar? Quantas vezes você será o segundo plano? Tudo por causa do compromisso. E esse é um desafio que o mundo quer que você agora quebre, do compromisso. Porque é muito mais fácil nós largarmos o remo. E é muito mais fácil desse barco afundar. Se largarmos o remo, o barco afunda mais fácil. Se continuarmos remando, a outra margem nos aguarda. Deus espera isso de nós, irmãos. Deus espera isso da família. Deus espera que eu e você perseveremos. Deus espera que eu e você busquemos a Ele. A prova de tudo isso para nós é Cristo Jesus vindo ao mundo salvar. A obra salvífica, meus irmãos, como falávamos aqui, Deus enviando Cristo, ou Deus como cabeça enviando Cristo, que era o seu auxiliador. Olhando para nós, o homem e a mulher. Cristo, cabeça, a igreja, a sua noiva. Cristo não veio salvar pessoas somente soltas, aleatórias. Cristo veio mudar a sorte de famílias.
Ele morreu por causa de família. Tudo começou por causa de uma família. Então Deus tem olhos sim para a sua casa, Deus tem olhos para a sua vida. Jesus morreu por causa da sua família. Tudo isso refletindo aquilo que a família de Adão passou, errou, equivocou-se, como a minha pode equivocar-se, a sua pode equivocar-se, mas Cristo Jesus derrama graça, misericórdia, favor, perdão sobre nós. E o nosso lar é transformado. As coisas mudam quando nós reconhecemos Cristo como cabeça, como Senhor das nossas vidas. O marido e a mulher, Cristo e a igreja. Que assimilação melhor essa? Não tem outra melhor essa, irmãos. Deus quer mostrar esse cuidado que Ele tem conosco, de Ele ser o noivo e nós sermos a igreja, de eu e você entrarmos e enlaçarmos com Ele, e vivermos este enlace, então, para todo sempre. Essa é a promessa de Deus para o nosso coração. E eu quero que você pense nisso e saia daqui, hoje, pensando nesse desafio de vencer-se a si mesmo. Pare de tentar vencer o seu cônjuge. Vença a você mesmo. Porque você vai ficar sempre se defendendo. Para de achar que você é senhor da razão e começa a humilhar-te. Para de pensar que as pessoas só que erram, que você é que tem razão para tudo, e começa a humilhar-te e olhar com olhos de misericórdia para outras pessoas, porque as outras pessoas precisam de graça e misericórdia, assim como eu e você precisamos disso. Meus irmãos, um lar sem perdão é um lar triste, é um lar de afastamento, é um lar de distanciamento, é um lar que não tem aquecimento. É tudo gélido, tudo difícil. Tudo é sem brilho. Não tem alegria, não tem ajuntamento. Como a nossa família da fé aqui hoje, todos juntos, as crianças correndo, brincando, os jovens ali conversando, outros aqui tocando, outros ali conversando, outros dormindo, outros... Que alegria nós estarmos juntos. Que alegria isso, meus irmãos. Já percebeu como Deus é gracioso e permite com que eu e você, todos aqui, nós, todos diferentes, nos reunamos em volta de uma mesa e comamos o mesmo pão juntos que os homens fizeram, né? Não, dá uma ênfase aí, né, Marcelo? Que os homens fizeram. E comamos juntos essa refeição, juntos ali, que as mulheres fizeram com todo carinho. E você pode perceber uma coisa. Nós comentávamos ali, né, Mara? Quando as coisas são feitas com amor, sempre sobra. Sempre dá para mais um chegar e comer. Que coisa maravilhosa é essa família da fé. Sabe por quê? Porque aqui nós viemos todos desarmados. Eu quero comer a sobrecoxa que está com o carimbo azul. Não tem, filho. Tiramos o carimbo. Você vai comer a que o outro trouxe. Se tivesse ponta de asa, canela de frango. Canela de frango, não. Panturrilha de frango. Mais gordo, né? Panturrilha, mais forte, né? Panturrilha de frango, a gente ia comer do mesmo jeito. E todo mundo ia ficar olhando a panturrilha do outro. A panturrilha dele está mais gordinha, que não. Panturrilha de frango é tudo igual, meu irmão. Tá? E canela também é a mesma coisa. Talvez os dedos sejam um pouco maiores, assim, mas é tudo igual. Todo mundo ali comeu, nós comemos juntos, irmãos. Quem ficou no final ali ainda fez o ajuntamento do arroz ungido. Passou naquele olhinho santo ali do frango. Oh, Jesus, que bênção. Comemos juntos, nos alegramos, irmãos. Sabe por quê? Porque nós nos desarmamos. Nós paramos de ficar olhando defeitos, porque o que estava nos movendo era estarmos juntos. E esse é um desafio nosso, irmãos. Desafio do compromisso e o desafio de desarmarmos. Desarma-te um pouco. Tudo você já vem com uma devolutiva, tudo você já tem uma resposta pronta. Para com isso. Se desarme. Ouça as pessoas. Aprenda com as pessoas,
com os acertos e até com os erros. Primeiro é esse desafio do compromisso. O segundo desafio é esse: desarmar-se. E eu culmino aqui esta palavra nesse desafio. Uma igreja que está desarmada de orgulho, de achismo, de eus, de ego, é uma igreja que vive isso que nós estamos vivendo. Poucas igrejas vivem o que nós estamos vivendo, irmãos. E como pastor dessa igreja é uma alegria poder falar isso. Enquanto eu vejo pastores vindo a mim e falando: rapaz, ora por mim, porque lá na minha igreja está difícil. E eu poder falar: lá na minha igreja nós almoçamos juntos, tomamos café juntos, nos alegramos juntos, choramos juntos, louvamos juntos, fazemos tudo juntos. Nisso nós estamos cumprindo a palavra de Deus: da multidão dos que creram, era um coração e a alma. É isso que Deus tem para nós. Quando nós assim caminhamos, nós estamos andando como Adão e Eva perfeitos, desprovidos dessas coisas, dessas malignidades, e olhando para Cristo e vivendo Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos, e nos mantenha neste caminho, desarmados, e a cada dia mais compromissados, comprometidos com a família e com a família da fé. Comprometa-se com Cristo a cada dia mais. Jesus nos abençoe. Vamos orar? Senhor bondoso, te damos graças, Pai, por esse tempo tão precioso a nós. Obrigado, Deus, pelo tempo que passamos juntos aqui. Obrigado pelo alimento rico. Obrigado porque o Senhor multiplicou a mesa. Obrigado, Senhor, porque todos comeram e sobejou-se para a glória do Teu nome. Te agradecemos, Pai, pela comunhão, de ver os irmãos, as crianças ajudando, de ver as irmãs ali cantando hinos ao Senhor enquanto faziam esse alimento tão harmonioso e tão saboroso como foi para nós. Que a graça bondosa do Senhor nos ajude, que o favor do Senhor nos mantenha dessa forma. Uma igreja compromissada, comprometida com seus lares, comprometida com a família da fé, uma igreja desarmada, uma igreja que está pronta para ouvir, pronta para caminhar a segunda milha, pronta para dar, ao invés de querer sempre receber. Uma igreja que tem sempre o coração disposto a ajudar e a caminhar para a glória do Teu nome, Senhor. Nos mantenha nesta fé e afina-nos a cada dia com o Teu amor, com o Teu favor. Queremos, ó Pai, viver tendo os olhos fitos em Adão e Eva quando estavam no paraíso. Não quando eles foram expulsos de lá. Quando foram expulsos, isso se torna um alerta para o nosso coração. Quando viviam lá, a aspiração do nosso ser de vivermos plenamente isso contigo. Ajuda-nos, ó Pai, enquanto aqui, a celebrarmos o Teu nome, em paz, amor, paz, alegria, unidade, e que cada dia mais essa bondade do Senhor inunde o nosso coração, para que a vivamos no mais esticado, no mais extremo dos amores que se pode viver, ou do amor que se pode viver, que está em Cristo Jesus. Em tudo isso nós te bendizemos e te louvamos no nome precioso de Cristo, o cabeça nosso e nós, corpo dele. Bendito és tu, porque somos a noiva do Cordeiro. Bendito és tu pelos lares, pelas famílias. Sustenta aos pais, às mães, aos filhos e filhas. Sustenta a cada um dos teus servos, Pai. Derrama o favor do Senhor. Dá-lhes sabedoria. Dá-lhes, ó Pai, o refrear da língua. Dá-lhes, Senhor, a habilidade, Senhor, para orar e buscar ao Senhor, ao invés de tomarem atitudes, ó Pai, precipitadas. Em nome de Jesus, nos ajude a em todo tempo meditar na Tua santa palavra e vivê-la, Senhor, com o mais intenso amor e apego. Tudo para Teu louvor. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus te abençoe, te fortaleça a cada dia mais. Eu convido você para ficar de pé, receber a bênção do Senhor.
e cantarmos juntos o amém tríplice aqui, encerrando esse tempo nosso aqui de culto e adoração ao Senhor. Benditos do Senhor, ide-vos em paz. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre vós. Que o amor de Deus, o eterno Pai, te envolva em todo o tempo. Que as ternas, mansas e doces consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, dando-te sabedoria, compromisso e a cada dia mais o desarme. Hoje, para todo sempre. Amém. 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 Jesus te abençoe. 7 horas esse culto está passando de novo. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a sua face e quer